5. Crise familiar. Pude perceber pela expressão em seu rosto que ele havia sofrido algum tipo de trauma. As bolsas sob seus olhos traíam sua valente tentativa de parecer normal. Perguntei-lhe: está tudo bem? Minha esposa e eu estamos separados, disse ele dolorosamente. Eu simplesmente não vi como isso aconteceu, disse ele, imerso em arrependimento. Conversamos sobre os desafios que ele estava enfrentando e em seguida ele declarou: eu não aguento ficar sem ver minhas crianças. Isso simplesmente me mata. Eu podia ver que ele estava lutando por manter sua compostura, mas pude sentir sua dor e sinceramente desejei poder ajudá-lo. Seu comentário final foi: eu simplesmente não sei mais para onde vou ou que caminho devo tomar. Somente aqueles que estiveram na terra tortuosa da separação e do divórcio entenderão a emoção por trás dessas palavras. O choque, a raiva e a dor sentidos por aquela parte relutante costumam ser comparados com a morte de um parceiro. As realidades devastadoras do divórcio significam mais do que simplesmente uma divisão de meios ativos, significa redefinir toda a sua identidade. As maiores vítimas, é claro, são sempre as crianças. A gama de emoções destrutivas que passam pelo coração de uma criança, não apenas no próprio momento do acontecido, mas pelo resto de suas vidas, nunca pode ser totalmente calculada. Jim Covey pesquisou centenas de adultos que eram filhos de divórcios, e a gama de emoções que eles sentiram foi descrita da seguinte maneira por ele: sentiram-se infelizes, 72%. Sentiram-se impotentes, 65%. Sentiram-se solitários, 61%. Tinham medo, 52%. Ficaram com raiva, 50%. Sentiram-se abandonados, 48%. Rejeitados pessoalmente, 40%. Sentiram-se inúteis, 30%. Estar sujeito ao divórcio quando crianças deixou estes, quando adultos, com os seguintes problemas: que buscam constantemente aprovação, 58%. Bloqueiam parte de seu passado, 54%. Julgam-se muito rigorosamente, 53%. Levam-se a sério demais, 47%. Não têm controle, 42%. Têm problemas com relacionamentos, 40%. Não é, portanto, de se admirar que Deus diga: eu odeio o divórcio. Malaquias 2,16. Independentemente de como isso ocorra, ou de quem abandona quem, a perda dos relacionamentos familiares é sempre devastadora para ambas as partes. Não há vencedores quando as relações familiares desmoronam. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu no céu. A família de Deus foi despedaçada por uma crise quando seu amado filho criado se voltou contra ele. A Bíblia diz em Apocalipse 12:7, e houve guerra no céu. Quando lemos este versículo, podemos ficar tentados a pensar que esta é de alguma maneira uma guerra entre dois reis e seus reinos. Mas essa guerra foi a destruição da família de Deus. Você pode imaginar quando Deus criou Lúcifer, quando pela primeira vez o abraçou e o abraçou como seu filho? Deus havia compartilhado seu próprio coração e alma com esse anjo. Ele não havia demonstrado nada além de amor e lhe deu o privilégio de servir nos níveis mais altos do governo da família do céu. Mas agora, esse filho estava cuspindo palavras de raiva e rebelião. Movendo-se nas sombras da mentira e do engano,
envenenou a mente de muitos dos outros filhos de Deus. Você pode imaginar a tristeza no coração de Deus? Lúcifer, criado tão perfeitamente, agora estava cheio de ódio e de maldade. Ele estava empenhado em destruir o eterno Filho de Deus, pois Jesus revelou que Satanás era um homicida desde o começo, em João 8,44. A realidade desse sentimento foi exibida na cruz do Calvário, onde Satanás esperava eliminar Jesus. Quem pode compreender a perda que Deus sentiu por seu filho Lúcifer? Temos um eco do coração de Deus na história de Davi e Absalão. Então o rei ficou profundamente comovido e subiu à câmara sobre o portão e chorou. E enquanto ele ia, disse o seguinte: ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, segundo Samuel 18:33. Absalão, um belo filho de Davi, desejava matar seu pai e tomar seu reino. Mas o exército de Davi derrotou as forças de seu filho e Absalão foi morto na batalha. Em vez de alegria pela vitória, Davi chorou pela perda de seu filho rebelde. Não há vencedores quando as famílias são destruídas. É crucial lembrar que no reino de Deus, a identidade e o valor de uma pessoa estão vinculadas sempre ao seu relacionamento com o Criador, nosso Pai Celestial. Quando Lúcifer saiu desse relacionamento, ele se suicidou mental, espiritual e emocionalmente, inaugurando uma inesperada enxurrada de emoções sombrias. Antes da rebelião de Lúcifer, se você tivesse lhe perguntado: quem é você? Ele teria dito com calma segurança e com extrema confiança: eu sou um filho de Deus e Ele me ama. Uma vez tendo Lúcifer rejeitado seu pai, se você lhe fizesse a mesma pergunta: quem é você, Lúcifer? O que ele poderia dizer? Ele não tinha mais uma identidade, ele a destruíra. Qualquer que fosse a identidade que ele procurasse criar para si mesmo daquele momento em diante, nunca preencheria aquele vazio e a sensação de perda que experimentou ao romper com o relacionamento com seu Pai Celestial. Muitas vezes, ele desejou recuperar o que havia perdido, mas seu orgulho nunca permitiu. Além disso, no fundo, ele nunca acreditaria que poderia ser perdoado após tamanha ingratidão descarada e rebelião aberta. Lúcifer, agora Satanás, que significa opositor, fica sozinho. Não há ninguém para segurá-lo, nenhuma figura dos pais a quem recorrer e nenhum lugar para chamar de verdadeiramente lar. Agora Satanás é animado por todas as emoções da inutilidade: insegurança, medo, vazio, ciúme, orgulho, autojustificação, arrogância, raiva e espírito controlador. Satanás não sabia mais qual caminho seguiria. Ele teve que redefinir quem ele era e de alguma forma abafar aquele sentimento de vazio, de inutilidade, do nada que ele sentia por dentro. Como qualquer criança que se sente inútil, Satanás carrega todas as marcas da insegurança: medo, insanidade e uma necessidade desesperada de aprovação de quem quer que ele possa obtê-la. Ele anseia por atenção e, para satisfazer esse vazio, sua natureza perversa anseia por ser adorada e amada. Qualquer coisa que tire a dor, a solidão e o sentimento de inutilidade. Qualquer coisa. Esse triste estado reflete-se surpreendentemente em uma música de um filme chamado Cidade dos Anjos.
O verso 1 diz: gaste todo o seu tempo esperando por uma segunda oportunidade, por uma chance que te faça parecer bem. Sempre há uma razão para não se sentir bom o suficiente. E no fim do dia é muito duro. Eu preciso de alguma distração ou de algum belo escape. Memórias vazam das minhas veias. Deixe-me estar vazio. Sem peso. E talvez eu encontre paz hoje à noite. Verso 2. Cansado da linha reta, e por onde quer que vá, há abutres e ladrões nas suas costas. A tempestade continua e você continua construindo as mentiras que inventas por tudo o que precisas. Não faz nenhuma diferença escapar mais uma vez. É mais fácil acreditar nessa doce loucura. Essa gloriosa tristeza que me deixa de joelhos. Como Satanás rejeitou os relacionamentos como a base do valor, ele nunca pôde estabelecer um reino baseado em relacionamentos. Havia apenas uma opção para ele: seja conhecido pelo que você faz e não a quem pertence. Esse reino nunca poderia funcionar se todos reconhecessem que toda vida, sabedoria e amor vem de Deus. Então Satanás inventou o princípio do poder interior, a fim de reduzir Deus a uma força que é incapaz de ter um relacionamento pessoal. Uma força que você pode usar e abusar à vontade. O reino de Satanás é um reino de poder, desempenho e busca de prazer. Seu tema central é ser responsável por ninguém e cuidar apenas daqueles que serão úteis a você. Este reino está condenado, é claro, porque a força da vida que o sustenta pertence a um ser que um dia retirará daqueles que teimosamente se recusam a reconhecer sua identidade como filhos de Deus. Está condenado porque nada pode tirar a dor e a perda resultantes da rejeição da nossa identidade. Aqui aprendemos a verdade do provérbio: não há descanso para os ímpios. Se retornarmos ao jardim do Éden por um momento, dentro desse contexto, veremos que por Satanás ser astuto e inteligente, enquanto procura disfarçar sua frustração, mostra sua expulsão do céu. No interior, no entanto, existe um coração cheio de vazio e insegurança, que luta para formar uma nova identidade e escapar do abismo cada vez maior da desesperança.